Al tempo di Gesù, in Israele si riteneva che tutte le malattie No tempo de Jesus, em Israel, se acreditava que todas as doenças eram castigos devido aos pecados. A razão é que todos acreditavam na justiça de Deus e, como apenas uma minoria acreditava numa outra vida, diziam que Deus punia os maus deste mundo aos olhos de todos, enviando a eles as doenças. E a pior das doenças era a lepra. Por isso, o leproso era tido como a encarnação do pecado. A lepra que o cobria tornava visível ao externo o que ele era dentro. E se dizia que Deus punia com a lepra os invejosos, os ladrões, os arrogantes, os responsáveis por homicídios de falsos testemunhos e assim por diante. Em hebraico, lepra se diz zarat, que vem da raiz zara, que é punir. E por isso, o leproso não suscitava compaixão de ninguém, porque, segundo o entendimento da época, ele tinha buscado a sua desgraça cometendo pecados. A lepra era uma doença incurável. Curar um leproso era como ressuscitar um morto, porque a lepra era considerada a irmã da morte. Flávio José, um grande historiador da Antiguidade Antiga, diz que os leprosos não diferem dos cadáveres, e a palavra de Deus, a Torá, estabelecia como deviam se comportar essas pessoas. O leproso, diz o livro de Levítico, capítulo 13, deve usar roupas rasgadas, cabeça coberta, cobrir o rosto com o véu, e se alguém se aproximar dele, deve gritar: distancie-se, porque eu sou impuro. E, de fato, os leprosos viviam longe dos povoados, isolados de todos, viviam nos bosques, abrigavam-se em grutas, e se alguma pessoa generosa os trouxesse comida, devia deixar a comida perto do bosque, longe deles, e depois, quando aquela pessoa boa se distanciava, eles se aproximavam para se alimentar. Mas não podiam encontrar-se com ninguém. E o que era pior é que eles não se sentiam rejeitados apenas pelos homens, mas também por Deus. Por que tornou-se tão espontâneo em Israel aproximar a condição do leproso com aquela que é a condição do pecador? Porque ambos são complicados. Basta pensar no que acontece com quem contrai essa doença. Sabemos que a lepra não mata, mas faz perder a sensibilidade. E qual é a consequência? A pessoa não distingue mais o que faz bem e o que faz mal, o frio do calor. Não percebe quando se machuca, pode até cair no fogo e não se dar conta, pode cortar o dedo e não perceber. tagliarti un dito e non te ne rendi conto. Assim, a pessoa fica desfigurada com esta doença, perde a sensibilidade, torna-se irreconhecível, como que uma máscara humana. A condição do leproso é uma imagem do que acontece com aqueles que perdem a sensibilidade moral, os pecadores. Não se dão conta do que é bom e do que é mal e as consequências das escolhas que faz. Conseguenze delle scelte che fa. E quem perde a sensibilidade moral começa a arruinar-se. A pessoa se desfigura humanamente, se desumaniza, torna-se feia, por assim dizer, repulsiva, todos o evitam como o leproso. O pecador não morre, mas se torna sempre mais irreconhecível. O aspecto humano dele começa a desaparecer do seu rosto. Por exemplo, uma pessoa corrupta, violenta, criminosa. Pensemos como isso é horrível. Essas pessoas que cometeram esses crimes perderam as características humanas e, às vezes, a degradação moral delas transparece até por fora. Quando vemos essas pessoas, muitas vezes percebemos a lepra que elas têm dentro e, como aos leprosos, também procuramos evitar essas pessoas. Não queremos tê-las como nossos vizinhos. Assim eram tidos os leprosos e os pecadores no tempo de Jesus. Mas nos perguntamos, e Jesus compartilhava este modo de ver os leprosos e os pecadores? Ouçamos
como ele se comportou diante dos leprosos. quando ha incontrato i leprosi. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Estava para entrar num povoado quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. andavano, furono purificati. Quando gli evangelisti raccontano le guarigioni Quando os evangelistas relatam as curas realizadas por Jesus, não pretendem nos dar somente uma informação. Querem fazer catequese, querem nutrir espiritualmente as comunidades do seu tempo e as nossas também. E por isso apresentam os episódios servindo-se de imagens bíblicas, às vezes aludindo de forma velada e outras vezes de modo aberto a episódio do Antigo Testamento. E assim, as narrações de cura se tornam sempre imagens que nos transmitem uma mensagem muito importante. A passagem de hoje é a imagem de algo bem maior. Então, iremos além do fato concreto, ou seja, além da cura que realmente Jesus fez, e vamos tentar entender o que o evangelista quer nos comunicar. A narração começa dizendo que Jesus entrou em uma aldeia e dali vieram ao seu encontro 10 leprosos. Jesus entra neste povoado e só os leprosos vêm ao seu encontro. Observe isso. Parece que é um povoado habitado somente por leprosos. Quem eles representam? A nossa humanidade. É isso que Jesus encontra. Uma humanidade que pede para ser purificada pela sua palavra. Imaginemos quem são as pessoas que Jesus encontra nos evangelhos. Normalmente são pessoas marcadas pela dor, pela doença, pelo pecado, pela fome, pelas misérias. É a nossa humanidade que Jesus encontra. Quanta miséria também nós experimentamos em nossos dias. Só vou citar algumas que conhecemos muito bem: as guerras, as doenças, a violência, as injustiças, a marginalização. É ou não é uma humanidade leprosa que precisa ser curada pela palavra do Evangelho? O nosso egoísmo também tornou leprosa até a natureza. Tornou impuros os mares, os rios e o ar que respiramos. Aqui está a necessidade de sair deste povoado. Nos evangelhos, o povoado representa o mundo antigo, aquele marcado pelo pecado. O mundo do qual somos convidados a sair para encontrar Jesus e o evangelho que nos cura. Lembremos-nos do texto de Jesus que, quando encontra um surdo e o cura, ele tira aquele surdo para fora do povoado. Por quê? Porque se ele fica no povoado, ele continuará a ouvir o que todos falam, o modo de julgar as coisas de todos, o modo como todos pensam, o modo como avaliam as coisas, que não é o modo de avaliar do Evangelho, que não é o modo de viver e de ensinar de Cristo. E Jesus quer abrir os ouvidos daquele surdo para uma nova mensagem, a mensagem do Evangelho. Não é uma mensagem que circula hoje pelas redes sociais, a de Cristo. Depois de ter curado o cego de Betsaida, Jesus aconselha a não voltar para o povoado, porque o povoado representa onde todos seguem os mesmos critérios, onde todos têm o mesmo modo de raciocinar, a mesma norma moral. E Jesus diz ao cego: se você voltar ao povoado, você voltará a ver a realidade como todos veem. Então Jesus cura o surdo e o cego e pede para não voltarem ao povoado. Perceba que aqui não se fala de um, mas de 10 leprosos que saem do povoado. O número 10 na Bíblia tem um valor simbólico, indica a totalidade e o número de adultos necessários para que a assembleia na sinagoga seja regular.
Il numero 10, quindi, è un nuovo richiamo O número 10, portanto, refere-se a um simbolismo de toda a humanidade marcada pela lepra do pecado. Lucas quer nos dizer que somos todos leprosos. Ninguém é puro. Todos nós carregamos em nossa pele os sinais de morte que somente a palavra do Evangelho pode curar. É a tomada de consciência de sermos todos leprosos que nos faz superar essa condição. Veremos mais adiante na narração que este grupo é formado por galileus e por samaritanos, os quais, quando se sentem puros, desprezam uns aos outros, se odeiam e até se combatem uns aos outros, mas quando percebem que são todos impuros, leprosos, tornam-se amigos, solidários. E depois, o que acontece? Eles pararam à distância e começaram a gritar a Jesus: Mestre, Jesus, tenha piedade de nós. Eles deveriam ter gritado para Jesus se distanciar, porque são impuros, como pede o livro do Levítico. Ao invés, se voltam, eles se aproximam de Jesus chamando-o pelo nome. São as primeiras pessoas no Evangelho, segundo Lucas, que chamam Jesus pelo nome. Depois virá o cego de Jericó, que o chamará pelo nome, e ainda uma terceira pessoa, o ladrão, lá na cruz. São as únicas 3 vezes em que Jesus é chamado pelo nome. Quando é que chamamos uma pessoa pelo nome? Quando é nossa amiga. di Luca sono le persone che si sentono dei confidenti. No Evangelho de Lucas, são essas pessoas que se sentem confidentes, próximas de Jesus, e não são as pessoas tidas como boas, piedosas e justas, são os leprosos, os doentes, os pecadores que sentem que podem se aproximar de Jesus sem medo, chamando-o pelo nome, dizendo você. E não lhe pedem cura, porque eles sabem muito bem que da lepra não é possível curar-se. Eles pedem que Jesus tenha compaixão, que sinta amor por eles. Isto é, que sinta em si a condição que eles vivem de leproso. São pessoas marginalizadas da sociedade, que vivem longe dos afetos familiares. Imaginemos como é a dor dessas pessoas que se sentem distanciadas e não podem receber o carinho, não podem receber um abraço, e depois o pensamento de que até mesmo Deus as distancia. Assim que as vê, Jesus disse-lhes para irem se apresentar aos sacerdotes. Observemos que Jesus não se aproxima dos leprosos, não os toca, mas os cura à distância com a sua palavra. Aquela palavra, à distância, cura a lepra também da nossa humanidade hoje. Jesus diz a eles: vão, o encontro comigo já purificou vocês, e vão agora até os sacerdotes, os quais verificarão, porque é tarefa deles, verificar que vocês estão curados. E depois vocês podem voltar à sociedade, pode até entrar no templo. Continuemos a ler essa passagem como imagem da nossa humanidade. Quando a humanidade toma consciência de suas próprias misérias e se dá conta que apenas a palavra do Evangelho pode curá-la, para ela começa o caminho que leva à cura. Se se confia na palavra de Jesus, como fizeram aqueles 10, a humanidade inicia o caminho que ele indicou, e os sinais da lepra do pecado gradualmente vão desaparecendo. E, de fato, enquanto eles caminhavam, são purificados. Isto é, quando eles decidem sair do povoado, a sua lepra começa a desaparecer. Abandonam o lugar onde a vida é guiada pelo espírito maligno, que os torna leprosos. E esse espírito do maligno é o egoísmo, é pensar somente em si. É isso que os torna leprosos. E agora chegamos à última parte da passagem, aquela do retorno a Jesus de um leproso somente. Ouçamos o que aconteceu. Sentiamo cos'è accaduto. Uno di loro, vedendosi guarito,
Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Siamo giunti al punto un po' più difficile del racconto. Chegamos ao ponto um pouco mais difícil desta narração. Como se explica a reação amargurada de Jesus diante do fato que um só dos 10 voltou? E ele diz: mas não são 10 aqueles que foram curados? E os outros que foram purificados? Os outros 9, onde estão? O que deixou Jesus entristecido não é o fato de que eles não voltaram imediatamente para agradecê-lo. Ele não fala de agradecimento. Isso foi o que nós interpretamos. Mas Jesus se lamenta que não voltaram para dar glória a Deus. Entristeceu-se porque eles não se deram conta de imediato, todos, que por meio da sua palavra purificadora da humanidade, se revelou neles a glória de Deus. E o que é essa glória de Deus? Deus revela sua glória quando pode mostrar a beleza do seu rosto de misericórdia, de amor, de ternura pela humanidade. Então Jesus se pergunta: mas como é possível que somente um foi sensível a essa revelação de Deus? E os outros 9, como não perceberam essa revelação do amor e da misericórdia divina? Jesus se entristece porque o único sensível para a manifestação da glória de Deus tenha sido um samaritano, um estrangeiro, uma pessoa de outra raça. Os judeus deveriam ter percebido por primeiro, pois eles foram educados pelos profetas. Ao invés, quem chegou primeiro foi um estrangeiro, um herético, que acolheu o amor de Deus pela humanidade leprosa. Talvez nos surpreendamos com a insensibilidade espiritual dos outros 9, que não tiveram a sensibilidade espiritual para acolher e reconhecer o amor de Deus. Mas tomemos cuidado. Vamos olhar para a nossa vida, ao nosso redor, e verificar se a sensibilidade espiritual em nós é maior do que aquela que tiveram os 9. Imaginemos no momento de reflexão, de oração, se realmente nos damos conta de quanto tenha sido importante em nossa vida o Evangelho que nos purifica, que torna bonita a nossa vida. Por exemplo, você pode pensar na sua vida, pode dizer com alegria: a minha vida até agora tem sido muito bonita, no sentido mais profundo da palavra, porque você viveu bem a sua vida até agora. Você está feliz daquilo que fez até o momento, da atenção que dispensou para com o pobre, para com o próximo, para com todos aqueles que precisaram da sua ajuda. Talvez alguém disse a você: como você consegue ter sempre tempo disponível para tudo? Se é isso que você pode dizer da sua vida, você percebeu que foi a luz do Evangelho que o guiou desde criança para fazer de você uma pessoa bonita, boa, e talvez nem passou pela sua mente de dar glória a Deus pela maravilha que teve ao encontrar-se com Cristo e o seu Evangelho. É Cristo e o seu Evangelho que fazem você assim. É Ele, Cristo e o seu Evangelho, que o tornam uma pessoa maravilhosa. Talvez alguém já disse a você: como é bonita a sua família, que bacana o seu relacionamento de casal, apesar de todas as dificuldades que vocês tiveram para superar. Vocês conseguiram sempre se amar. Já deram glória a Deus por ter sido o Evangelho que os fez entender o valor da fidelidade conjugal, do amor incondicional, do perdão, da reconciliação?
Percebemos a glória de Deus que contagiou a nossa vida por meio da palavra de Cristo e do seu Evangelho? Reclamamos muitas vezes da nossa sociedade de tanta lepra que vemos por aí, corrupção, egoísmo, violência, perda de valores. O mal existe e é inegável, mas existe também um oceano de bem, de amor. Já nos damos conta de quanto o Evangelho mudou o mundo e como hoje a palavra de Cristo continua a criar um mundo novo, sempre defendendo a vida, desde a concepção até a morte, em todas as suas etapas, do valor da justiça, da partilha dos bens, da atenção aos pobres. Já demos glória a Deus por isso? Nós cristãos devemos ser os primeiros a perceber que é o anúncio do Evangelho que mudou e está mudando o mundo, que é o anúncio do Evangelho que torna bonita a nossa sociedade. Mas a gente crê nisso verdadeiramente? Até que não cantamos o nosso louvor a Deus por esses dons, significa que ainda não percebemos a sua glória, o seu amor vivo entre nós. E Jesus diz ao samaritano: levanta-te, a sua fé o salvou. A fé é a adesão que ele deu à palavra de Jesus, que é capaz de purificar. Nos evangelhos, muitas vezes, encontramos a expressão de Jesus: a tua fé te salvou. Ele está dizendo a nós hoje: se você confiar na minha palavra e seguir a estrada que eu lhe indicar, ao longo do caminhar, você verá que tudo aquilo que o torna desprezível vai sendo cancelado e purificado pelo Santo Evangelho. Purificato dal Vangelo.